Nossa, minha internet está oscilando horrores, mas vai dar certo. Só. Boa tarde, Lu. A gente pode começar, Luciana? Ou precisa aguardar ainda alguém entrar? Vamos esperar mais 2 minutinhos só, professora. Aí eu faço a Tá bom, abertura. professor. Eu sei que você está com uma vontade muito grande, né? Tá? É só mais para o pessoal acabar entrando aí. É um tema legal, eu gosto desse tema. Eu sei. A tua palestra foi muito boa da última vez. Obrigada, professor. Mas tá bom, a hora que o senhor quiser começar, já tô aqui. Só a minha internet que tá oscilando um pouco, mas tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Cássio? Tudo bem, vocês? Estamos bem, graças a Deus. Estamos todos bem. Que bom. Vocês estão fazendo a CIPAT igualzinha da de São Bernardo. O mesmo horário, as duas. Vocês e com o pessoal da Anchieta. Ah, Nos coincidência. mesmos dias, nos mesmos horários. E você vai participar Das aonde? duas. Como das duas? Eu entro metade num e metade no outro. Só que hoje eles tiveram problema e vão começar 4h30 o horário lá. Ah, então você vai participar aqui com a gente, né? Hoje eu vou ficar nessa. Aí, quando for terça, quarta, quinta, até o final da semana, eu divido, meio. Só Bom, pra dar- gente, mais uma vez, boa tarde a todos, né? A todas, né? Porque praticamente só eu e o Éder, né? De meninos. Os demais, todas meninas, né? Nós vamos começar a nossa CIPAT, né? Desse 2020, tá? De uma maneira totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né? A participar, né? E assim, nós escolhemos alguns temas que... primeiro tem alguns assuntos, né, com essa pandemia doida aí, que a gente acaba esquecendo, e são extremamente importantes para o nosso dia a dia, que é o caso da palestra de hoje, né? A preocupação foi também de escolher alguns temas que diz respeito, né, a gente ficar em casa, ficar mais confinado, né, a não ter tanto... não ter os hábitos e os costumes que a gente tinha até o começo do ano, né? Então, e tem um tema particularmente que vai ser na quinta, que eu acho muito interessante, que diz respeito a acidentes domésticos, né, dentro de casa, que a gente não dá muita importância e tem né, uma relevância muito grande, tá? E a gente acaba sempre sofrendo alguma coisa, né? Principalmente agora que a gente fica mais em casa, né? Do que antes, tá? Então, foi o intuito dessa escolha, tá? Desses temas. A gente, né, conversou, discutiu e a gente fez pensando nesse sentido, tá? Antes de passar a palavra para a Luciana, né, que é uma das duas pessoas que ajudou a organizar muito, né, que se dedicou bastante, eu queria agradecer justamente a Tereza e ela pela organização e o empenho dessa CIPAT, tá?
de agendar, de escolher o professor, de fazer o contato, então, enfim, a gente participaram com muita disposição para que isso acontecesse, tá? Eu passo a palavra para ela e depois ela vai falar alguma coisinha e depois a Alessandra vai falar sobre o tema de hoje, que é dengue, tá bom? Obrigado, gente, pela participação de vocês, tá? Agradeço bastante. Obrigada, professor Villani. De fato, a gente suou bastante aí para que essa semana acontecesse. Né? Tenho a agradecer bastante ao professor Villani, a Tereza, aos demais participantes também da CIPA, que de certa forma também ajudaram um pouquinho a gente. Quero agradecer também, né, a todos que se dispuseram a hoje estar aqui presente, né, e assistir essas palestras que a gente fez com bastante carinho e que com certeza vai agregar bastante aí no conhecimento de todos nós. Agradecer também a Alessandra, obrigada, viu, Ale, por ter topado essa, logo na segunda-feira, né, dia de reunião. Imagina, prazer. E muito grata, e muito feliz por esse acontecimento aí. Vamos, que é só o primeiro dia, né, ainda tem mais 4 aí. Ale, vou passar a palavra para você, arrasa aí. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer aí o convite do professor Villani, da professora Luciana, para estar falando um pouquinho de dengue com vocês. Para quem ainda, né, não sei se todo mundo aqui me conhece, apesar de eu já estar aqui há muito tempo na Anhanguera, minha formação, eu sou bióloga de formação e sou mestre em saúde pública, né? Então, durante o mestrado, eu atuei com doenças tropicais. Estou aqui na Anhanguera desde 2012, sou coordenadora de curso e coordenadora de polo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo aí para vocês a tela? Sim, está aparecendo, sim. Sim, está aparecendo. Tá, eu só vou fechar minha câmera, porque como minha internet está meio esquisitinha, só para não ficar pesado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dengue e a prevenção em tempos de pandemia, né? Como o professor Villani falou inicialmente, nós estamos num momento em que os nossos olhos, né, toda a nossa atenção é focada no Covid, né? Nessa doença aí que, infelizmente, já fez aí mais de 5 milhões, né? 5 milhões de casos, 153 mil mortes, enfim, é uma doença preocupante, né? Estamos aí toda essa atenção voltada para o Covid, mas está mudando. Aqui, achei. Mas eu estava lendo semana passada uma reportagem da OMS, Organização Mundial da Saúde, que além dessa preocupação que a gente tem com o coronavírus, eles estão extremamente preocupados com as doenças tropicais, né? No caso, dengue, febre amarela. Por quê? Porque a gente está numa atenção voltada para uma determinada doença e, às vezes, acaba esquecendo das demais, que são tão graves quanto, também, né, tem aí o seu número de óbitos, enfim, é uma situação muito preocupante. E se nós, como população, não fizer a nossa parte, a gente corre um risco muito grande de ter aí um surto de dengue, assim, um pouco mais, com um número maior de casos do que a gente teve em anos anteriores, né? Então, a prevenção, tanto de dengue, tanto de Covid ou de qualquer doença tropical, ela começa com o Ministério da Saúde, né? Então, o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde e as campanhas que é feita, né, de prevenção. E, lógico, que se a população não fizer a parte dela, não adianta nada o Ministério, a Secretaria de Saúde, e isso não, o resultado vai ser muito mínimo, né? E a preocupação que a gente vai ter agora com a dengue é a chegada do verão, né? E com ele, né, aumenta a temperatura e aí a gente vai ter chuvas.
A dengue, ela é transmitida por um mosquito, né? E os animais como um todo, né, as fêmeas, elas preferem um ambiente quente e úmido para se reproduzir. Então, o verão é o momento ideal para esse tipo, né, para essa reprodução, porque você vai ter um ambiente quente e úmido. Então, por isso que chegada do verão, agora mês de dezembro, janeiro e fevereiro, é que a preocupação vai aumentar muito em relação a essas doenças que são transmitidas por algum tipo de animal, que no caso é o mosquito, né? E assim, a pessoa que acaba tendo contágio de coronavírus, ela também pode ter dengue ao mesmo tempo. Então, quer dizer, a gravidade, ela se torna dobrada, né? Então, por isso que essa preocupação com as doenças tropicais, ela precisa existir e nós, como população, precisa fazer a nossa parte, né? Principalmente nesse ano que, né, nós temos aí um novo vírus que extremamente potente, que não existe vacina, e aí essa junção dessas duas doenças, a gente pode ter uma situação muito mais preocupante do que a gente está tendo agora com o coronavírus. Aqui tem um quadrinho dos sintomas, eles possuem sintomas parecidos, né? Então, ambos, a pessoa vai ter febre, dor de cabeça às vezes, né? Mais comum na dengue, cansaço. A única diferença é que, no caso do coronavírus, não existe essas manchas vermelhas no corpo, né? É mais comum na dengue. Dor de garganta, tosse, né? Então, essa parte respiratória é mais comum no coronavírus, né? Mas, assim, a grande parte dos sintomas, você percebe que eles são muito parecidos, né? Então, pode acontecer também no caso, no atendimento à saúde, né? A gente está tão focado no coronavírus que às vezes a pessoa pode estar com início de dengue e ela está tratando como coronavírus, né? Então, existe essa preocupação da Organização Mundial da Saúde para que a gente continue, claro, pensando no coronavírus, mas também pense nas doenças tropicais, principalmente agora com a chegada do verão. Só para a gente ter um panorama de casos de dengue agora no ano de 2020, esse boletim é do Ministério da Saúde, a última atualização que teve foi agora dia 22 de agosto. Então, só no estado de São Paulo, a gente já está com 206 mil casos de dengue, né? Isso porque o verão nem chegou. Se você pensar lá na região sul, no Paraná, 262 mil casos, Goiás, 59 mil casos, na Bahia, 78 mil casos. Ou seja, a doença, né, ela está ocorrendo com um número muito alto de pessoas, né, contaminadas, e que se a gente não parar para pensar e começar a agir, essa junção das duas doenças, dengue e Covid, a gente pode ter uma situação muito mais preocupante, e esses dados, né, esses dados são agora de 2020, e isso mostra que a doença está aí a todo vapor, acontecendo em todo o país. Então, para falar um pouco de dengue, né, para a gente entender o que é a dengue, ela tem a sua transmissão pelo mosquito, que é o Aedes aegypti, né, não é um mosquito nosso aqui, né, ele não é brasileiro, não é da nossa fauna, ele é um mosquito proveniente do Egito, né, por isso que ele chama aegypti, e ele tem essa característica aí, né, então ele tem essas listras brancas em abdômen, da cabeça, das pernas. E essa parte aqui mais vermelhinha, né? Aqui no. Deixa eu ver se eu pego o apontador. Essa parte aqui mais vermelhinha, o abdômen, é sangue, né? Então, conforme o mosquito vai se alimentando, essa região vai dilatando e vai se enchendo de sangue,
Porque o sangue, ele tem a função de nutrir os ovos, né? Então, por isso que a fêmea, ela é hematófaga, né? Então, no caso dos mosquitos, dos pernilongos em geral, somente a fêmea se alimenta de sangue, né? O macho é mais zen, é mais tranquilo, ele se alimenta de néctar das flores, né? Então, esses mosquitos aí que ficam, os pernilongos que ficam em casa, ali perturbando o nosso dia, nossa noite, são todos fêmeas, né? Então, ela tem uma vida, desde lá do nascimento até, né, a reprodução, ela tem lá um período de vida de 45 dias. E a fêmea, ela pode pôr até 200 ovos em cada postura. E ela consegue fazer aí até 3 posturas durante esse período de 45 dias. Então, quer dizer, um único animal pode ter aí até 600, 800 ovos sendo postado ali na nossa casa, no nosso bairro, no nosso município, né? Então, é extremamente preocupante isso. E aqui eu trouxe mais uma curiosidade. Aqui desse lado aqui a gente tem o Culex. Esse é aquele pernilongo que fica à noite no ouvido, lá zunindo, né? Então aqui também, ó, o abdômen estendido, porque é sangue. E esse é o... Qual a diferença de um para o outro? Primeiro, essa forma anatômica deles, né? Que eles são bem diferentes, mas eles têm comportamentos diferentes. Esse aqui, ele age à noite, então é um animal que só vai se alimentar à noite, quando a gente está dormindo, diferente do Aedes, que ele já tem um hábito que ele se alimenta de manhã e à tarde, né? Ou seja, nos períodos que a gente está mais ativo, né? Trabalhando, indo para a escola, as crianças. E esse animal, o Aedes, ele não tem um voo muito alto. Então, a região que a maioria das picadas acontecem é na região das pernas, né? Então, por isso que é preocupante com criança, porque são as que vão ali estar mais acessível a esse tipo de animal, né? Então, existe essa diferença comportamental, ambos são as fêmeas que se alimentam, mas esse aqui que fica à noite, ele assim, ele não vai transmitir nenhuma doença, ele só vai dar aquele incômodo de você não conseguir dormir com ele na sua orelha. Mas o Aedes, sim, né? Esse que tem um hábito já período manhã e tarde, esse sim é preocupante. Então, ele tem um ciclo de vida de 10 dias. Então, a fêmea vai postar, ou vai lá fazer a sua postura. Então, do ovo até o animal adulto, existe esse tempo de 10 dias, tá? Uma coisa que a gente tem aí, que é um mito, a fêmea, ela não faz a postura dos ovos na água, né? A postura dela é na lateral do recipiente, né? Então, quando aqueles ovos entram em contato com a água, aí sim ele vai eclodir e você vai ter as larvinhas que vão ficar ali de um período de 7 a 8 dias até virar pulpa e daqui sair o animal adulto. Então, por isso que é importante essa preocupação com os recipientes que a gente tem em casa, né? Então, sempre lavar com bucha, sempre colocar, né, uma proteção tampando. Porque mesmo se não tem água naquele recipiente e a fêmea entende que aquilo, por algum motivo, vai encher de água durante o período de chuvas, ela vai fazer a postura. E esses ovos, eles ficam no ambiente durante muito tempo, né? Porque o ovo, ele tem uma proteção contra ações ambientais, que o ovo fica ali até 6 meses, quietinho, entrou em contato com água, ele eclode, né? Então, aqui, ó, entrou em contato com água, 30 minutos, ele eclode, e aí você vai ter todos esse processo, né, esse ciclo de vida até o animal adulto. Então, aqui, a gente tem a larva, essa parte aqui é por onde ela respira, então ela sempre vai ficar boiando na água assim, e aqui é a pupa, né? Daqui vai sair o animal adulto. Então, é um ciclo
de vida muito rápido, né? E como a fêmea, ela tem um período de vida curto, 40, 45 dias, assim que o animal adulto sai, eclode, sai da pupa, ela já vai à procura de alimento, né? Porque ela sabe que ela vai ter que se reproduzir, que vai ter que nutrir os seus ovos em um período muito curto, né? Então, é tudo muito rápido quando a gente fala de dengue. Transmissão, né? Todos os animais que nascem, né? Todo animal adulto que eclode, ele está contaminado? Não. Pode acontecer? Pode. Mas o que acontece? Então, esse animal, ele eclode, um animal adulto, e ele vai buscar o alimento, né? Então, se ele picar uma pessoa infectada, aí sim vai ter todo aquele ciclo de contágio, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, um único animal pode contaminar até 300 pessoas, né? Imagina você ter no seu bairro, no seu quarteirão, um terreno baldio, uma pessoa que acaba acumulando muito entulho, e aí acaba tendo esse foco, esse criadouro, e um único animal pode ter contaminação. Existem estudos que foi feito, acho que foi na USP, se eu não me engano, existe uma parte, mais ou menos 30% desses animais que nascem, né, que eclodem, eles já nascem com o vírus, né? Então, já existe essa outra preocupação, porque se achava que para a fêmea contaminar uma outra pessoa, ela teria que picar alguém portadora do vírus da dengue. Mas não, já alguma parte desses filhotes já nascem com o vírus, né? Então, eles têm esse hábito de picar de manhã e ao entardecer. E aqui também, só para a gente, como curiosidade, né? Sempre que o pernilongo pica, a gente coça, né? E quanto você mais coça, mais vontade dá de coçar. E aí fica vermelho, incha, faz aquelas bolinhas. Por quê? Porque a fêmea, o nosso sangue, ele se coagula muito rápido, né? Então, para ela poder ter um período tranquilo de se alimentar, na saliva desse animal, existem substâncias anticoagulantes, né? Então, ela tranquilamente pode ficar ali alguns minutos, né, se alimentando, sem esse sangue coagular, seja na nossa pele, ou seja, no bico do animal. Só que quando ela sai, fica essa substância na nossa pele. E aí o organismo entende que aquilo é um corpo estranho, né? E aí a gente começa a produzir a histamina, que é um ativador aí de alergia, e o nosso organismo começa a processar, a criar, né, a produzir células de defesa, que vão atacar essa substância estranha. E aí é que dá a coceira, né? Então, quanto mais você coça, mais você espalha a substância coagulante na pele, mais histamina você vai produzir, mais anticorpo você vai produzir, e isso vai coçar, coçar, coçar. O ideal é não coçar, né? É colocar uma compressa fria, porque rapidamente o seu organismo vai combater aquela substância e não vai ter a coceira, mas é muito difícil, né? Tem pessoas que são alérgicas à picada do mosquito, exatamente por conta dessa histamina, então uma picadinha vira 10, então, mas eu trouxe essa situação da coceira, mas como curiosidade, que o ideal é não coçar, né? Isso vai influenciar na doença, no vírus? Não, né? Uma vez que o vírus está no seu corpo, você coçando ou não, a doença está instalada, tá? E aí, falando um pouquinho dos sintomas, né? Então, você tem lá o mosquito, que vai transmitir o vírus, que é o arbovírus, que ele tem essa carinha. Ele não é coloridinho assim, né? Existe uma coloração que é feita em laboratório
para poder fazer essas imagens, né, identificar, mas ele é todo, né, ele tem uma coloração ali cinza, escurecida. E por que ele chama arbovírus? Então, todo vírus que é transmitido através de uma picada de algum animal, seja mosquito ou carrapato, ele é chamado de arbovírus, né? Diferente ali do coronavírus, que é um vírus transmitido pelo ar. No caso do arbovírus, precisa ter um animal que vai transmiti-lo, né? Então, ele precisa ter um vetor, precisa ter esse intermediário entre o vírus e o humano, né? Precisa ter algum hospedeiro, alguma coisa que leve esse vírus até você, que no caso é o mosquito Aedes. Então, como é que é esse ciclo, né, da picada do mosquito? Então, a fêmea vai se alimentar, ela vai entrar em contato com uma pessoa infectada, esse vírus vai ficar lá na região bucal da fêmea, num período de 8 a 12 dias. Por que ele fica ali quietinho? Porque ele precisa se reproduzir, precisa se multiplicar, né? Então, durante 12 dias é o período de incubação, né? Que ele vai se multiplicar absurdamente, e aí, depois de 2 dias, se a fêmea picar novamente, ela está apta ali para transmitir a doença. Então, depois desses 12 dias, ela passa a ser a via de transmissão até o final do seu ciclo de vida, né? Então, existe esse período de incubação que o vírus fica quietinho, se multiplicando, e aí, quando ele está no ponto máximo, aí esse é o momento que a fêmea consegue transmitir a doença para nós seres humanos. Quando esse vírus entra em contato com o homem, novamente vai ter esse período de incubação, né, que varia de 13 a 15 dias, uma média de 5, 6 dias. Então, durante esse período de incubação, é quando a gente vai ter os sintomas da doença, né? Então, o vírus entra na nossa corrente sanguínea, ele começa a se multiplicar, o nosso organismo entende que tem uma aranha, e aí a gente começa a ter essa reação e combate a doença, né? Então, quais são os sintomas da dengue? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, como se fosse uma enxaqueca, assim, mas é bem na região, bem no fundo dos olhos, manchas vermelhas e coceira, né, em toda a pele, que é mais ou menos essa característica, que vai ter essas manchas, febre alta, acima de 38, 39 graus, dor, né, nas articulações, então toda vez que a pessoa se mexe é muito doloroso, muita canseira, muita fraqueza, perda do apetite, perda do paladar e, né, náusea, vômito, né, enjoos. A pessoa, quando ela está nessa situação assim de manchas vermelhas no corpo, é muito importante que realmente ela faça o repouso, porque se ela bater a perna, o braço, né, onde tem essas manchas, e em qualquer móvel, alguma coisa, né, fizer uma batida, como a gente costuma fazer em casa, né, esbarra em algum lugar, bate, isso aqui vai sangrar. Então, ela vai ter um sangramento na pele. Então, por isso que a pessoa está com essa situação, é muito importante que ela fique em repouso. É claro que, né, o corpo, febre alta, fraqueza, isso automaticamente leva a gente a fazer um repouso. Mas, além disso, essas manchas, para que não ocorra a hemorragia, o sangramento, a pessoa sim precisa ficar em repouso. A dengue, ela possui 4 variações, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. A tipo 1, 2 e 3 é a dengue clássica, né? Que tem todos aqueles sintomas. E a tipo 4 é a hemorrágica, né? Que essa é extremamente preocupante. Uma vez que a pessoa tem dengue, ela está imune. Só que ela está imune ao tipo que ela adquiriu. Então, se eu
tive dengue e a minha dengue é do tipo 2, eu nunca mais vou ter dengue tipo 2, né? Porque meu corpo, ele tem agora imunidade a essa doença. Mas eu ainda posso ter tipo 1, 3 e 4, né? Só que, geralmente, a pessoa que já teve dengue, quando ela tem novamente, 90% dos casos é a dengue do tipo 4, é o tipo hemorrágico, né? Porque o seu corpo ele tem a defesa, mas o vírus, ele entra no seu corpo, ele vê que tem a defesa, e aí ele fica mais potente, tá? Os vírus, em gerais, eles têm mutação natural dos animais, né? Existe essa mutação como sobrevivência, então, geralmente, ele vai se tornando mais forte. Então, quando a pessoa já tem dengue, passa a ter de novo, as chances dela ter a hemorrágica é muito alto, né? Então, a dengue clássica, né, comparando com a hemorrágica, ela é uma forma mais leve da doença, né? Existe essa confusão aí com gripe, porque os primeiros sintomas são muito parecidos, né? Então, a febre, dor de cabeça, né? Dor atrás dos olhos, a mancha na pele, cansaço, dor nas articulações, náusea, vômito e perda do paladar, né? Então, esses sintomas, ele vai continuar durante todo aquele ciclo de incubação do vírus, né? De 5 a 15 dias, é o período que a pessoa vai ter os sintomas e ainda está no processo que pode transmitir a doença, né? Então, se durante esses 15 dias ela for picada, ela é um transmissor, né? Ela vai contaminar o mosquito. Passou-se os 15 dias, você já não é mais um transmissor da dengue, né? Mas corre o risco de ter dengue novamente. E a dengue hemorrágica, né? Essa sim é preocupante. Ela vai causar uma lesão nas nossas artérias, nos nossos vasos, que pode acontecer o sangramento. A pessoa, ela começa a ter alterações na coagulação sanguínea, ou seja, existe essa lesão nas nossas veias, nos nossos vasos, e o organismo não consegue coagular esse sangue, né? Então, a pessoa vai começar a sangrar, e o nosso organismo não vai ter poder, não vai ter força para mudar aquela situação. Então, o quanto antes ela for tratada, melhor, porque durante esse período que a pessoa vai ficar no hospital, ela vai receber a transfusão sanguínea, porque até que se passe esses 15 dias, ela ainda existe o sangramento, existe a coagulação alterada, então por isso que ela precisa receber transfusão para poder repor aquilo que ela está perdendo, né? Para a pessoa não entrar em choque. E além de ter todos aqueles sintomas que a gente viu da clássica, ela ainda vai ter a pele pálida, vai começar a suar frio, o sangramento, né, pelo nariz, boca, gengivas principalmente, né, porque elas são mais sensíveis a isso. Devido a essa situação de sangramento, de hemorragia, vai se estabelecer uma confusão mental, dificuldade respiratória, e a pressão, ela vai lá no pé. A pressão cai absurdamente, né? Então, a dengue hemorrágica, ela precisa ser tratada imediatamente, né? Então, a pessoa apresentou qualquer tipo de sintomas da clássica, ela precisa procurar atendimento médico e observar como essa doença está evoluindo. Observou um sangramento na gengiva, volta novamente, porque às vezes a dengue clássica, ela é tratada em casa, né? Em isolamento, ou mesmo no hospital, dependendo da condição do nosso sistema de saúde, ela fica no hospital. Mas qualquer sangramento, qualquer alteração, principalmente na gengiva, ou se acontecer um sangramento de nariz, né, precisa retornar imediatamente para o atendimento público, né, para o atendimento de saúde.
porque a evolução dela é muito rápida, e aí a pessoa pode ter uma parada respiratória e vir a óbito, né? E aqui, como eu falei, ó, a pessoa que é infectada novamente, né, pela dengue, é muito comum que ela tenha dengue hemorrágica, né? Apesar do nosso organismo criar uma imunidade, por outro lado, existe esse perigo, porque você está imune à dengue clássica, mas com risco de ter uma hemorrágica, né? Não existe um tratamento específico para dengue, né? O Butantan, ele começou em 2016 a realizar o teste da vacina de dengue. É lógico que isso demora, né? É um processo muito demorado, mas pode ser que aí, em alguns anos, a gente tenha a vacina da dengue, né? Que seria muito importante. É claro que a gente, assim, a pessoa vacinada, as chances do vírus se manter é muito difícil, né? Porque todo mundo está imune à doença. Então, mesmo que o mosquito ainda tenha ali vestígios do vírus na sua cavidade, na sua parte ali de se alimentar, né? No seu bico, ele vai infectar a pessoa, mas a pessoa imune vai matar o vírus e não vai ser um transmissor, né? Então, a vacina ainda é a melhor solução. Então, como é feito o tratamento? É tratado os sintomas, né? Então, tá com dor, tá com febre, vai tomar um remédio antitérmico. O ideal é o paracetamol. Pessoas que vocês acham que pode ser dengue, que existe uma suspeita, jamais dê qualquer medicamento à base de ácido acetil salicílico, né, que é a aspirina e o AAS. Por que não pode dar esse tipo de medicamento à base dessa substância? O ácido acetil salicílico, ele tem uma tendência a deixar o nosso sangue um pouco mais fino, um pouco mais, não é um sangue aguado, mas ele fica mais fino, né? E aí, se a pessoa desenvolve uma dengue hemorrágica com um sangue mais fininho, mais aguadinho, as chances dela ter uma hemorragia grave é muito maior, né? Porque aí sim o organismo, mesmo que ele tente todas as barreiras de bloquear aquele sangramento, quando é algo muito fininho, ele não vai conseguir. Então, suspeitou que é dengue, não dê AS nem aspirina de forma nenhuma, tá? Ainda, na dúvida, vai com o paracetamol. E no caso, quando existe a hemorrágica, é uma situação grave, a pessoa vai para a unidade de terapia intensiva, que é a UTI, né? Lá ela vai receber a transfusão sanguínea, né? Vai receber soro para se hidratar. Então, é sempre tratado os sintomas, né? Não existe um tratamento específico, não existe um protocolo de tratamento para dengue. Então, a primeira coisa, você identificou algum dos sintomas, procura atendimento médico, não se trata em casa, tá? Porque se for dengue, além de você ter todos esses problemas, que de repente pode evoluir para uma dengue hemorrágica, você ainda é um transmissor, né? Se durante a noite você for picado, você vai contaminar o mosquito que vai transmitir a doença para outras pessoas, né? Então, você tratar todos os sintomas durante o ciclo do vírus, que é aquele período de 15 dias, e depois o seu corpo já começa a voltar, né, a ter uma estabilidade, beber muita água, se manter hidratado, né, para você não sobrecarregar o rim, repouso, porque principalmente para quem desenvolve as manchas vermelhas, né, para você não acontecer de bater, lesionar a região que está afetada e você ter um sangramento.
Sempre usar de forma correta toda a medicação que foi passada pelo médico, nunca substituir remédio, né? É grave, é muito grave, né? A doença dengue. Então, você sempre seguir as orientações médicas é muito importante, né? E não tomar nenhum tipo de medicamento que tenha ácido acetil salicílico, tá? Para você não piorar a situação. E aí, a gente sabe quem é o transmissor, a gente sabe como é o tratamento, né? Sempre procurar atendimento médico, mas ainda a melhor forma de se evitar essas doenças é a prevenção, né? Como está acontecendo agora com o corona, né? O isolamento social, o distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, né? Por quê? Para evitar que o vírus fique circulante na população, né? Então, quanto mais a gente se prevenir, melhor. Menos vírus você vai ter circulante, porque não tem como, né? Uma doença viral, não existe um remédio para o vírus, existe remédio para a bactéria, né? Que a gente toma lá um antibiótico, mas para vírus não tem, né? O vírus, ele tem um ciclo de contaminação 15 dias, e durante aqueles 15 dias você trata os sintomas até que o seu corpo reaja àquilo. Existe lá, depois você está imune à doença. Aí você fala, nossa, mas a gripe é uma doença por vírus. Por que eu sempre pego vírus? Eu sempre pego gripe. Porque toda vez que você tem a gripe, é um vírus diferente. É um vírus que entrou em mutação, ele mudou o seu código genético e ele vai te contaminar. Então, por isso que também, né, não existe esse tratamento. Porque como é que você vai fazer um remédio para toda vez que o vírus entrar em mutação? Se a gente não tem esse controle na natureza. Existem medicamentos para bactérias. As bactérias também sofrem mutação, mas a gente consegue tratar. Por isso que existe aquele período de tomar-se antibiótico durante 7, 10 dias, né? Que é o período que a bactéria vai se reproduzir e você vai atacar. E nunca parar de tomar medicação quando você perceber que você não tem sintomas. Então, se o médico receitou a sua medicação até 7 dias, lá para o 3º, 4º dia, você já não vai ter mais os sintomas, né? Porque o seu organismo conseguiu abaixar a quantidade de virulência, né? De vírus, de bactéria. Só que você precisa continuar tomando até o final. Por quê? Porque você não tem os sintomas, mas você ainda tem o vírus ou a bactéria no seu organismo, né? Então, para que você não seja uma pessoa sem sintomas, mas que possa contaminar outros, é muito importante utilizar esse período total da medicação que foi prescrita pelo médico, né? Então, a prevenção ainda é a nossa maior arma quanto a essas doenças tropicais. Então, a Secretaria de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, realiza essas campanhas, né? Então, eu trouxe aqui alguns modelinhos de campanhas, todos contra a dengue, não dê mole para o mosquito, e orientando a população como fazer a sua parte, né? Não deixe o mosquito nascer, essa responsabilidade de todos, realmente é uma responsabilidade de todos nós, né? Porque nós podemos ser potenciais criadores do mosquito, né? Com água parada, com caixa d'água aberta, com entulho no quintal. Dengue mata, e mata, gente, tá? Principalmente idoso e criança. Então, elimine os criadouros, proteja a sua família. Todos contra a dengue, dengue mata. Antes de buscar por sintomas, busque por prevenção. A prevenção sempre é a melhor arma contra qualquer tipo de doença, e a gente está vendo isso em relação ao corona, né? Existe já municípios, cidades que estão já em bandeira verde. Por quê? Porque a gente está tomando toda essa
precaução, toda essa prevenção da doença. E uma coisa que é muito importante é você receber o agente de saúde na sua casa, né? Às vezes a gente não está ocupada, não está querendo, não está naquele dia bom, aí o agente de saúde bate, ou a pessoa não deixa ele entrar, ou a pessoa nem atende, mas ele é o fiscal, né? Às vezes você, na sua casa, está fazendo tudo certinho, mas o seu vizinho não, né? Então, ele lá tem o criador no fundo do quintal. O mosquito vai ficar só na casa dele? É óbvio que não. Ele vai para sua casa também, né? Então, por isso que é muito importante receber esses agentes comunitários da saúde. Eles vão entrar, eles vão olhar se você está tendo algum foco, se você está com alguma água parada, se você está fazendo alguma coisa errada. Porque, às vezes, a gente tem aquele pratinho pretinho embaixo da planta. Então, você põe água na planta, aquele pratinho enche, você vai lá, joga água e volta o pratinho para a planta. Quando você jogou a água, você jogou fora os ovos do mosquito? Não, não jogou, tá? Porque ele tem uma aderência muito forte, tá? Em relação à substância, o material que a fêmea faz a postura, e ele vai ficar lá durante muito tempo, até que um dia você esqueça de jogar aquela água fora e ele vai eclodir, né? Nesse período de pandemia, eles não podem entrar em casa de pessoas que estão com algum tipo de problema respiratório. Então, se você receber o agente de saúde e você tem um familiar que está com algum problema respiratório, que não seja Covid, mas seja gripe ou qualquer outra coisa, precisa avisar, tá, esse agente de saúde, porque eles vão ter lá todo o protocolo de como fazer o atendimento. E, claro, a nossa parte, né? Não adianta a gente ter o sistema de saúde investindo em leitos, em tratamento, os agentes de saúde visitando as casas, se nós, como população, né, não fizer a nossa parte. Então, sempre olhar as calhas, se tem folha, se tem galho, porque isso vai fazer com que a água emposse. Se você, de repente, estoca algum tipo de material, ou descartar esse material, que é o correto, né? Você não tem entulho dentro de casa, porque você tendo entulho dentro de casa, além de você ter um criadouro para mosquito, você ainda vai atrair barata, e barata é o filé mignon para o escorpião e para a aranha, né? Então, ou seja, todos esses animais que são animais que estão extremamente adaptados ao meio urbano e pode causar algum mal para o ser humano, você está criando ali um ambiente extremamente agradável para eles, né? Agora, se realmente é um material que você não pode descartar, porque você vai fazer uma reforma em casa, né? Enfim, então cubra esse material e não deixa a água parar ali. O saco de lixo sempre bem fechado, tampado, porque choveu, vai empoçar água, né? Não joga lixo em terreno baldio. Aqui o que eu falei, tá vendo? Sempre que for lavar algum recipiente que por um motivo tenha contato com a água, você escovar a lateral, porque é a única forma de você retirar os ovos que estão ali, é escovando, é passando água e sabão. Se você tem aquelas plantas aquáticas, né, que ficam no vasinho com água, sempre trocar essa água e lavar o recipiente com água e sabão para tirar os ovos. Tonel, barril de água, às vezes a pessoa acumula água da chuva para lavar quintal, né? Então, manter tudo muito bem fechado, muito vedado. Esses pratinhos aqui, ó, de planta, se possível, colocar areia ou até borra de café, que é bem eficiente, né? Então, todo dia a gente faz café, sobra aquele resíduo que é a borra, coloca ali do lado do pratinho, que vai fazer o seu trabalho, né? Não deixar a água acumular em laje, deixar as caixas d'água sempre tampadas e garrafas, né? Para quem aí tem garrafa de vidro ainda, sempre de cabeça para baixo, né? Tudo que possa acumular água é um potencial criadouro do mosquito, né? E o verão está chegando, as chuvas estão chegando, hoje mesmo já está aqui armando uma chuva.
Ou seja, fez calor, vem chuva, vem água, a fêmea adora esse ambiente, ela vai se reproduzir, ela vai fazer a postura dos ovos, e aí você tem lá o vetor em potencial para transmitir a dengue. O uso de repelente é muito bom, né? Se você vai para um lugar que é possível que tenha muito mosquito, geralmente quem vai para sítio, né? Quem vai para uma área mais rural, sempre usar o repelente. Tem muita gente que usa aqueles repelentes caseiros, né? Andiroba, cravo da Índia, citronela, vela de citronela. Ele ajuda? Ajuda, né? Ele vai evitar? Vai, mas ele não tem a eficácia da mesma forma que existe no produto industrializado, né? E sempre fazer a reaplicação desse produto, claro que você sempre indo de acordo com a recomendação do fabricante, né? Porque todo repelente, ele existe um produto químico ali, né? Então, se o fabricante diz que você precisa usar 2 vezes no dia, é porque é o limite para não acontecer nenhuma reação. Então, sempre utilizar de acordo com a recomendação do fabricante, né? Principalmente crianças, não deixar a criança passar sozinha o repelente, porque ela pode passar no olho, pode passar na boca, pode passar no nariz, e aí desenvolver uma reação alérgica ou qualquer outro tipo de problema, ou às vezes ela passa na pressa e não passa direito, né? Então, sempre ter esse cuidado com as crianças. O Aedes é um mosquito de hábitos diurnos, que voa abaixo, então, geralmente, o foco dele é as crianças. Aí você pensa, é um animal que voa abaixo, eu moro no 13º andar, preciso me preocupar? Precisa, tá? Ele vai chegar voando até o 13º? Não vai, mas ele entra de um elevador, tá? Eu não sei se vocês já perceberam que elevador tem mosquito, tem pernilongo, né? Então, como é que o mosquito, à noite, sabe que você tá ali, no escuro? Ele sente o gás carbônico. É isso que direciona ele até você. Por isso que quando ele chega, o primeiro local que ele vai é no seu rosto, né? Então você fica com aquele zumbido no ouvido. E o elevador, ele tem um alto índice de gás carbônico, né? Porque as pessoas acabam se aglomerando ali durante alguns segundos e aquilo fica ali parado, então o mosquito, ele é direcionado e ele vai até onde o elevador for e ele sobe em, sei lá, 12º, 18º andar, tá? Isso não vai impedir o mosquito de chegar até você. E é isso, pessoal, tá? Obrigada aí pelo convite. Espero ter conseguido falar um pouquinho de dengue com vocês. Ainda consegui ficar dentro do horário, estava preocupada com isso. E obrigada, professor. Ale, eu, em nome da equipe da CIPA, né, de todo mundo que está aqui acompanhando, que agradecemos a sua palestra, tá? Como eu falei, da outra vez tinha sido muito boa, dessa vez também foi muito boa, tá? A gente agradece. Obrigada. É sempre bom relembrar esses assuntos, né, que caem no esquecimento, e aí, né? Uma bobagem, a gente acaba adquirindo uma doença perigosa, né? Que ela é bem perigosa. Exatamente. Tá? A gente agradece bastante os teus ensinamentos aí, né? A tua palestra foi bem simples, assim, bem didática, né? Muito tranquila, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigada, professor. Obrigada a todos. A Alessandra Cássila, que é responsável pelo SESMIT, né, aqui na nossa unidade, ela precisou dar uma saída, porém ela deixou um recado aqui que adorou a palestra, que foi muito esclarecedora, que ela já tinha ouvido outras sobre o tema, mas não tão esclarecedora como essa. Então, fica aí o nosso agradecimento. Muito bom. Obrigada. E é um tema que, igual o professor Villani mesmo falou, a gente fica com isso de coronavírus, de Covid, e esquece de outras que são tão quanto, né, perigosas. Mas isso. E falando de Aedes, a gente não tem só dengue, né? A gente tem o Zika, tem o chikungunya, né? O Zika, principalmente com mulheres grávidas. Então, o mesmo mosquito, ele passa todo esse tipo de doença, né?
E pensar que esse mosquito tinha sido erradicado, né, do Brasil, né? A gente não tinha mais esse mosquito, né? Tinha. A gente Não. acabou... Aí ele foi trazido do Egito. É. Impressionante, né? Pois é. Pois é. Mas tá bom, gente. Ó, 15h55. Pode fazer alguma pergunta, Alessandra? Pode sim, claro. Alguém tem alguma pergunta Ainda para tem um fazer? tempinho. Não vai ter o microfone, né? Mas... Ô, Ale, esses dias, você estava falando de repelentes naturais, né? Esses dias eu tenho um irmão que ele é engenheiro agrônomo e ele, né, adora mexer com coisas naturais e tal. Aí ele falou assim que a casca da laranja, colocando, sabe aqueles aparelhinhos que coloca na parede para repelir? Sim. Colocando a casca da laranja funciona também, né? Por um período curto, né? É verdade isso? Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim. Casca da laranja, casca de limão, né? Essas frutas mais cítricas, ela ajuda sim, tá? Em contato, porque você põe naquele aparelhinho, vai esquentar, vai liberar óleo essencial, né? Que vai evaporar e sim vai ter essa ação. E é da forma que ele disse. Faz essa ação de repelente? Faz, mas é um período muito curto, né? Não tem uma eficácia ali 24 horas no dia. Tem que ficar trocando direto, né? Às vezes não vale a pena. Tem que ficar trocando. Às vezes você tem que trocar de hora em hora, né? Dependendo da quantidade que você põe ali da casca. Legal, eu achei. Mas tem eficácia, sim. Às vezes numa emergência, não tem do outro, né? Até aquelas velas, né? Essas velas que a gente compra aí nessas lojinhas de citronela, ajuda, né? O problema da vela é você ter a vela à noite, que aí você tem um problema que pode causar um incêndio, né? Dependendo do lugar que a vela tiver. Mas também ajuda, né? Não tem uma eficácia 100%, mas contribui. Obrigada, Lê. Imagina. Mais alguém? Dúvida, curiosidade? Posso fazer um comentário? Pode. Não, é que eu entrei nessa palestra até porque eu estava lembrando de um caso que ocorreu quando eu era síndica no condomínio em que eu morava, né? E que eu olhei da minha janela e vi 2 pneus no estacionamento que era a céu aberto e num período de chuva. E eu desci e estava cheio de água, né? E cheguei lá e pedi, né? Então, para o porteiro avisar, pedir para a pessoa ir retirar e tudo mais. E aí mandamos uma notificação, né, para a pessoa, né, e falando exatamente porque a gente estava no auge lá do chikungunya e tudo mais, e justificando que a gente tinha várias crianças, idosos, grávidas, né, no condomínio. E a pessoa teve a capacidade de me dizer assim, que era um absurdo estar recebendo uma notificação daquelas, sendo que o pneu estava lá só por 2 ou 3 dias e que os ovos só eclodiam depois de X horas. Então é assim, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque infelizmente não dá para contar com o bom senso das pessoas, né? Então quando você fala aí que dentro da nossa casa a gente está fazendo tudo direito, mas que seu vizinho pode estar fazendo tudo errado, é porque pode mesmo, né? Então, mais do que nunca tem mais que permitir mesmo que os agentes aí entrem, verifiquem, se tiver a possibilidade dele olhar o do seu vizinho também pela sua casa, deixa ele olhar, porque sim. É perigoso, né? Olha, eu morava em São Caetano e minha casa tinha um patamar alto, assim, que dava para subir, e a vizinha do lado não deixou ele entrar. Aí ele falou, eu posso olhar a casa da vizinha aqui, da sua casa? Eu falei, fica à vontade, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Realmente existem pessoas que não querem o agente, né? Não querem ter, né? Enfim. E pode ser um criador e aí tá todo mundo correndo risco, né? É preocupante. Com certeza. E nesse momento que os nossos olhos estão no corona, as outras doenças vão ficando um pouco ali no esquecimento, e aí a gente pode, de repente, ter um surto aí pior do que a gente está tendo. Sem dúvida, mas valeu, viu, Ale? Sem contar que você falou que a pessoa pode ter as duas, né? Quer dizer, o agravante aí é bem, né? Bem sério, né? Sim. Se tiver as duas, né? Sim, imagina você já tá com corona, que é um vírus
né, pesado e ainda dengue. Meu Deus, ninguém merece. A chance da pessoa não resistir é muito grande. Muito grande. Ale, Oi, Dani. adorei a sua palestra, só para mencionar, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Dani. Foi uma surpresa saber por que os mosquitos ficam rodeando a gente. Apesar que a vítima principal são os meus pés. Mas geralmente eles começam pelo ouvido, né? Na verdade, eles começam na região da cabeça, né? Que é por onde ele te localiza, que é pelo gás carbônico, né? Que a gente emite ali. E aí depois eles vão procurando uma área de menor movimentação, né? Mas geralmente é pé, perna, né? Jamais ia pensar nessa situação. Você imagina algum tipo de radar, de sensibilidade, calor, não sei, né? Mas não pelo gás carbônico. Muito bacana, obrigada. Direciona. Imagina. E a mosquita, né? Mosquita é ela que pica, né? A mosquita. O mosquito, o macho, ele é zen, ele se alimenta de néctar das flores, ele é da paz. Agora a fêmea. Assim, na verdade, a fêmea. Normalmente é assim, né? É porque a fêmea tem que nutrir, né? Alessandra, você deixou a bola quicando para quem? É que a fêmea avisar o Vilani que nós somos maioria, hein, Vilani? Não começa, hein? Não provoca, Vilani. Vamos defender a fêmea, porque ela tá lá para brigar pelos seus filhotes, né? Por isso que ela tem que se alimentar de sangue. Na verdade, o sangue é para nutrir os filhotes, os óvulos, né? Os inocentes, né? É isso aí. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação. Ale, muito obrigado, foi muito bom, tá? E imagina, a gente agradece bastante você, tá? E eu agradeço a presença de todos os demais pela participação, né? E amanhã tem mais, tá? Amanhã é a professora Luciana. Amanhã sou eu. Tá? Falar do home office com as crianças em casa. Tá bom. Isso é importante, viu? Vamos lá. Vou bater ponto amanhã, Ale. Ale não, nóis. Lu. É nóis, Dani. Tá certo. Tá bom, gente? Obrigada, viu, Ale? Gente, obrigada. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.